Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Criptalizado. Hoje eu vim trazer para vocês uma análise do Bitcoin, né, uma análise atualizada, para a gente ver a direção que está o ativo, o que pode ocorrer, tá? E depois a gente começar a ficar prestando atenção em possíveis novos movimentos para realizar compras, tá? Já vou compartilhar com vocês sem mais delongas, vou desligar minha webcam para a gente olhar somente para o gráfico aqui e ir direto para a nossa análise. Então, pessoal, muitos que já acompanham o nosso canal sabem que eu marco o gráfico começo a marcação pelo gráfico semanal. Então, para quem não sabe, cada barra dessa aqui significa uma semana do ativo. Esse aqui é o topo histórico, deixo aqui para ter uma referência. E marquei essa região verde como uma região de suporte. Por quê? Às vezes que o ativo chegou nessa região, houve interesse em compra. Então, você vê que nessa semana ele veio até aqui, começaram a comprar. Veio de novo, teve mais compra. Veio de novo, compra. Então, era uma região de muito interesse das pessoas comprarem Bitcoin aqui nesse valor. Então, ficou uma região bem forte. O Bitcoin foi até aqui em cima, registrou seu topo histórico, que agora é uma resistência. Então, eu marquei o fechamento, que é essa parte mais espessa da barra, e a sua máxima, que foi onde o preço chegou e depois corrigiu. Então, quando o preço chegar aqui novamente, eu vou observar o comportamento dele, porque se eu ver que vai falhar e vai ter uma nova correção, eu posso realizar parte do meu lucro, né? E tem pessoas que seguram e não importa o preço que tiver, só vão estar comprando. Então vamos lá, ele veio caindo aqui, fazendo essa correção, né? Ele ficou dentro dessa lateralidade, tentou romper aqui, ó, mas ele não conseguiu, está voltando aqui para dentro novamente. Eu tinha colocado como uma região intermediária, porque nós temos esse suporte intermediário, porque esse aqui era o antigo suporte, ó, antigo não, o atual suporte. Esse aqui era a atual resistência que tentou ser rompida e falhou. Agora a gente vai no gráfico diário para a gente identificar, fazer uma análise mais refinada, tá? Então, a região de resistência, vou deixar essa região aqui mesmo. O suporte agora tá aqui dessa mesma maneira. A gente pode pegar e fazer isso aqui, ó, refinar um pouco mais. Claro, não tem problema deixar assim também, tá? A gente só está refinando um pouco mais a nossa análise. O que aconteceu aqui com o Bitcoin nessa região? Vou aumentar aqui para vocês verem, tá? Vou dar um zoom um pouco maior. Ele veio dessa queda, então vocês notem que aqui era uma região compradora. Vou até diminuir aqui a transparência para ficar mais fácil. Então, era uma região compradora, os vendedores levaram a melhor e se tornou uma região vendedora, tá vendo? Então, aqui antes era uma região de interesse de compra, virou uma região de interesse de venda. À medida que o preço entrava nessa região, as pessoas forçavam o preço a cair. Ou executavam lucro, mas aqui é uma grande quantidade, tá? Então, depois ele tentou romper e fazer o pullback. O que é o pullback? Quando o preço rompe uma região, ele volta na região que foi rompida para dar continuidade nessa alta, porém ele falhou, né? E aí ele começou a corrigir novamente. O que está acontecendo aqui atualmente com o Bitcoin? Primeiro, nós não temos tendências. Por quê? Os topos estão praticamente alinhados e os fundos também. Então, ele está numa lateralidade ampla, né? Porque se a gente pegar aqui, tá dos 36 mil aos 46 mil. Então, dentro dessa variação, essa lateralidade de 10 mil dólares, é bastante coisa, mas nem tanto comparado ao Bitcoin, né? O que a gente pode atualizar aqui? Agora, essa região vai ser a nossa nova região de resistência. Como que é isso? Pego esse fechamento e essa máxima. E o suporte? Eu posso alterar esse suporte? Posso. Eu posso pegar aqui, pegar esse fechamento e essa mínima. E tem um outro detalhe aqui, pessoal. Nós conseguimos enxergar também aqui uma linha de tendência de alta. Então, à medida que o preço vem nessa região aqui, ó, vocês notem que essa região está sendo, vamos dizer, o termo usado região está sendo respeitada, tá? Então, a gente nota que o preço está formando essa linha de tendência de alta. À medida que uma hora ele vai estourar para um lado ou para o outro. Outro detalhe que nós podemos ver aqui. Então, o que nós temos? Falhou o rompimento, preço já está abaixo das médias, elas estão separadas e inclinadas para baixo. Então, a gente vê que é uma tendência clara de baixo. Se o preço vir abaixo dessa região aqui que eu coloquei, essa linha vermelha, então nós poderemos ter um impulso mais forte para essa correção, tá? Como que a gente pode, até onde pode ir essa correção? Bom, a correção ela pode ir até a região de suporte, que é essa daqui. Por que eu estou olhando como uma região de suporte, uma região de suporte? Porque à medida que o preço veio aqui, ó, veio aqui, teve interesse em compra aqui também,
aqui os fundos começaram a ficar maiores, tá? E qual que são os alvos? A gente já tinha publicado no Instagram esse alvo dessa operação. Então, eu pego esse último topo com esse último fundo que foi desenhado aqui, puxo para o lado, né? Então, eu trago para cá e eu tenho os alvos já pré-definidos, tá? Então, é assim que eu defino meus alvos em Fibonacci. Então, a gente vê que chegou no primeiro alvo, passou pelo segundo e agora chegou praticamente no alvo de 161,8. Faltou pouquíssima coisa, né? E está trabalhando dentro dessa região. Guilherme, então qual que é a tendência principal aqui? A tendência principal no momento é de correção. Se o preço vir abaixo aqui, vou tirar essa Fibonacci aqui, eu vou botar até um retângulo para ficar melhor para vocês entenderem, tá? Às vezes fica bastante desenho, a gente não consegue ver. Então, se caso o preço fechar abaixo aqui dessa regiãozinha pequena de suporte, a probabilidade será maior de que ele venha visitar regiões mais baixas, tá? Então, provavelmente ele deve vir aqui, vai ser o primeiro lugar de parada dele, depois ele vai ter essa região e, por fim, a região mais importante, que é entre os 30 mil e 28 mil dólares, tá? Que é uma região que nós acreditávamos que o Bitcoin ia chegar dentro dessa região, porém faltou um pouco e ele não chegou, tá? Então, galera, para quem está pensando em comprar, o ideal é esperar um movimento mais claro. Ah, eu posso chegar aqui e comprar porque o suporte é o lugar mais barato? Pode, né? Aí vai também do seu perfil de investidor. Se você quer fazer um swing trade, você não vai comprar numa tendência de baixa, mas você pode procurar regiões de suporte para comprar, porque você está comprando baixo, vamos dizer assim, né? Mas é bom você esperar um sinal de que não vai romper de uma vez, né? Por exemplo, ter essa barra aqui, você vai comprar numa barra dessa? Não, porque olha a força de queda. Olha essa barra aqui, essa força de queda. E falando de rompimentos falsos, galera, por que é ideal a gente esperar o pullback? Veja só. Notem que esse aqui era o topo anterior, tá vendo? Então, eu vou pegar esses fechamentos mais altos e vou marcar aqui nessa máxima. Quando o Bitcoin rompeu, ele voltou para fazer, ele tentou fazer o pullback, só que o que aconteceu? Ele falhou, ele veio, fez esse. Deixa eu colocar agora novamente essa setinha. A gente vê que ele rompeu esse suporte aqui todo, que é essa região, rompeu, voltou aqui e ele tentou impulsionar novamente, só que ele perdeu força, pumba. Então a gente vê até um pequeno topo duplo aqui, se vocês conseguirem ver, ó, um topinho, dois topinhos e falhou. E o mesmo aconteceu quando teve o topo histórico do Bitcoin. Vou colocar no gráfico semanal e vocês vão conseguir identificar aqui com mais clareza o que eu estou querendo dizer. Então, notem, quando a gente tinha o primeiro topo histórico, que foi a primeira vez que o Bitcoin alcançou esses patamares, ele deixou registrada toda essa região. Ele corrigiu, veio na região que nós tínhamos marcado aqui, ó, como suporte, lembra? No começo do vídeo. Ele foi, manteve aqui, foi novamente. Quando ele chegou nessa região, ele chegou a romper, ó, ele fechou acima, ele registrou uma máxima maior, aí ele falou, bom, agora eu tenho que fazer o pullback. Então ele foi lá, rompeu, muita gente achou que ele de fato tinha rompido. Quando ele veio para fazer esse pullback, que é a média, geralmente também é um suporte, ele deveria ter feito isso daqui. E o que aconteceu com ele? Ele não fez isso. Ele simplesmente veio direto para cá corrigir. Então, por isso que é ideal, quando tem um rompimento de topo ou um fundo importante, a gente esperar o pullback, porque isso aí vai dar uma segurança melhor para o nosso movimento, tá? Às vezes pode ser que o preço ele estoura de uma forma tão forte que você acaba ficando de fora de um trade ali, de um swing trade, mas você não vai estar operando com uma probabilidade baixa ao seu favor, tudo bem? Então, pessoal, sempre que vocês olharem, tiverem aí um movimento de rompimento, aguardem um pullback. É sempre bom, né, você aguardar o pullback para você não acabar de, eu falo assim, mas nessas regiões de topo importante, como aqui, ó, tem uma lateralidade que tá difícil, tá complexo para sair daqui, né? E aí a gente acha, então falou, vamos esperar o pullback, acho que agora vai. Nós havíamos até projetado já o alvo, caso ele confirmasse o pullback, mas ele falhou. Então, falhou, eu vou fazer o quê? Vou aguardar. Se vir aqui, eu vou me desesperar? Não. Bitcoin em preço baixo, galera, significa oportunidade.
Então, por isso também não é bom você saindo dando all-in aí com o seu caixa em criptomoeda e sempre ter um pouco guardado para quê? Para essas ocasiões em que o preço corrige e você tem caixa para comprar mais ou para você reduzir seu preço médio. Então, além do Bitcoin também, é interessante que você olhe para as outras criptomoedas, né? Porque tem muita criptomoeda barata, precinho bem em conta. Por exemplo, a VAX. Olha o preço da moeda. Ela é muito mais barata que o Bitcoin, US$ 83. Não, mas mesmo assim é caro, Guilherme. Então, tá, ó, esse aqui foi um aviso que nós demos lá no nosso grupo. Então, para quem pegou esse trade aqui, ó, só falando para vocês rápido, pegou esse trade aqui, chegou aí em níveis de 13, 16%. Então, bom você acompanhar o Bitcoin para quê? Para quando você identificar que ele vai ter uma alta, você vai vir em moedas mais em conta, que mais barata, para você comprar essas moedas que são baratinhas. Você vê que está praticamente o mesmo movimento do Bitcoin. Você vai comprar e você vai ter um lucro muito maior do que com o Bitcoin. Então, o que geralmente eu faço? Bitcoin vai começar a subir, compro moedas baratas. Meu percentual, né, de lucro vai ser maior do que no Bitcoin. Então, depois eu pego meu dinheiro daqui e compro mais Bitcoin. Ah, mas você está comprando mais caro? Para mim não tem muito problema, tá? Isso. Eu sempre procuro comprar mais barato, mas eu faço caixas em moedas mais baratas e depois vou transferindo para Bitcoin e Ethereum, que é uma das moedas que eu mais acredito, tá? Hoje no mercado de criptomoedas. Tem diversos, tem em relação ao metaverso e tudo mais, só que no momento eu estou preferindo essas, eu tenho maior exposição nessas, né? Eu tenho do metaverso aqui, tenho de várias criptomoedas, acho que eu já devo ter umas 8 ou 9 diferentes na minha carteira, né? Que eu tenho uma exposição maior e outros eu vou usando para trade. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e em breve a gente traz mais dicas. Pessoal, eu vou pedir para vocês aí, vou ligar meu webcam aqui novamente. Vou pedir para vocês, por gentileza, se vocês puderem deixar um comentário aqui, um feedback do que vocês acharam do vídeo. Eu sei que às vezes a gente passa lá, já fecha o vídeo, mas dessa força para a gente aí. É um projeto gratuito, tá? A gente não vende curso, não vende nada. É simplesmente para trazer informações para vocês aqui de maneira bem clara e evitar que vocês caiam em golpes aí. Beleza, galera? Então, não se esqueça de se inscrever, deixa o like de vocês, um comentário, é muito importante para a gente. Valeu e até a próxima.